Olá, nessa aula vamos falar então sobre estruturas de repetição utilizando o PHP. Então no PHP eu tenho uma série de estruturas que vão permitir que eu execute um bloco de código enquanto uma determinada condição for verdadeira. Então um exemplo mais simples talvez seja a estrutura do tipo while. While, que quer dizer enquanto, né, vai executar um bloco enquanto uma condição for verdadeira. Então eu vou criar aqui uma variável chamada i, e aí vou atribuir a ela o valor de 0. Ok? E aí eu quero imprimir o valor de i enquanto i for maior do que i for menor do que 10. Então eu vou colocar while i menor do que 10. E aí eu vou imprimir i, echo i. Ok? Então eu vou exibir o valor de i enquanto i for menor do que 0. E aí você tem que tomar muito cuidado aqui, porque olha só, eu atribuí que i vale 0. E aí eu vou executar todo esse bloco de código enquanto i for menor do que 10. Mas i é sempre menor do que 10, porque eu não alterei o valor de i em momento nenhum. Então isso é problemático, porque esse bloco vai repetir para sempre. E a gente chama isso de loop infinito. Isso é uma causa de grandes problemas na aplicação, né, de servidor. Né? Então, se você coloca um loop para ficar repetindo para sempre, você trava o seu servidor. Então, por isso, sempre tome cuidado e coloque aqui uma condição de incremento, né? Por exemplo, i++, ok? Aqui agora, ó, quando a gente executar o código, ele vai imprimir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? Então, dessa forma, eu uso um comando while, né, que é enquanto. Eu tenho outras estruturas, como do while, né, que é bem parecido, né, mas ele vai alterar o momento de incrementação, mas a gente pode saltar isso por enquanto, que eu quero falar de uma outra que é muito importante, que é o comando for. For, na tradução, seria para, né, então para um determinado conjunto de elementos, eu vou fazer uma determinada tarefa. Então vamos executar, vamos entender o comando para, o comando for. Então for i igual a 0. Então, para o valor de i, começando pelo valor de 0, o que eu vou fazer? Vou separar aqui com ponto e vírgula e vou colocar aqui qual que é a minha condição de parada. A condição de parada é i menor do que 5, por exemplo. E aí eu vou colocar a condição de incremento. Eu quero i mais mais. Então, vou sempre somar 1 a cada execução. Ok? Então, o nosso comando for já está configurado. O comando for ele recebe 3 valores de entrada, né? O valor inicial, o valor de parada e o valor de incremento. E aí eu vou colocar aqui o que eu quero que seja feito, que seja repetido. Echo i. Então pronto. Ó. Vamos até colocar uma mensagem um pouco mais avançada. Ó, o valor de... Aí eu intercalo aqui com i. O valor de i. E aí eu coloco aqui menor do que 5. Ok? Agora tá bem legal, tá bem descritivo isso, né? Ah, lembrando que eu posso intercalar isso com comandos HTML, né? Com tags HTML. Então eu posso colocar aqui um BR, ó, sem problema, que o HTML vai entender que isso aqui é uma quebra de linha. Quando eu atualizo, ó, o valor de 0 é menor que 5, o valor de 1. Ok? Então a cada rodada ele vai incrementando e vai pausando quando necessário. Agora digamos que nós temos um array, né, que eu falei anteriormente, que um array é um objeto não, perdão, é uma variável especial do PHP que recebe uma série de valores, né? E aí, eu posso navegar por um objeto, né, utilizando o comando for-each. Aqui eu tenho um exemplo bem legal, né, que é um array, né? Ah, lembrando que eu posso criar array tanto com colchetes ou utilizando a palavra array, não tem problema. Então, eu tenho um array aqui de aminoácidos, né, alanina, cisteína, aspartato, né? Então, vamos criá-lo aqui, né? Então, vou chamar aqui o meu array de aminoácidos, né? E aí eu vou receber e vou declarar aqui dentro, ó, quais são os aminoácidos que eu quero passar. Alanina, a cisteína, aspartato, glutamato. Lembrando que quando a linha começa a ficar muito grande, você pode quebrar a linha aqui dentro de um array, né? Não tem problema, eu posso quebrar aqui, ó, e deixar uma linha, uma vírgula por linha. Ó, perdão. Para ficar bem organizadinho o nosso código. Glutamato, deixa eu pensar no outro, fenilalanina, glicina, ok? Deixa eu ver se eu lembro de mais uma, histidina. Então aqui nós temos uma lista de aminoácidos. Lembrando que para a gente imprimir um array, eu uso printr, né? Então printr, aminoácidos, né?
Ele vai imprimir todo mundo, né? Vai me informar qual que é a posição de cada um. Mas isso não fica muito bonito, né? Que a gente geralmente costuma imprimir com echo. E aí vai dar um erro, né? Que ele vai falar que é um array que eu não posso imprimir. Pra gente imprimir, eu teria que passar a posição, né? Posição 0. Mas isso não é muito legal, né? Porque eu teria que passar posição por posição. Então, como que eu vou resolver isso? Como que eu navego por todo esse objeto, né? Então, o PHP ele possui uma estrutura própria para isso, né? Tem uma palavra reservada para isso, que é a palavra for each, né? For each, que na tradução poderia ser visto como para cada elemento, né? Então, eu vou utilizar da seguinte forma: for each, o nome do meu array, né? Has, que é o valor que eu vou passar, que vai receber o atual, né? Então, vamos lá. For each. Aí eu abro parênteses, né? Aminoácidos. As. Como? E aí eu vou pegar qual é a variável que vai receber cada valor. E aí a gente pode usar no singular, né? Aminoácido. Ok? Então, para todos os aminoácidos, eu vou pegar cada um deles e vou chamá-lo de aminoácido. E aí eu vou imprimir. Vou colocar aqui echo aminoácido. Ok? Posso intercalar aqui com uma quebra de linha, né? Para a gente deixar tudo bonitinho, organizado, né? E lembrando que eu tenho que deixar uma linha em branco no final. Pronto, agora a gente já tem o nosso código. Quando a gente executar, ele vai imprimir toda a minha lista. E aí eu posso colocar uma mensagem extra, né? Aqui, aminoácido atual é... Dá um espaço aqui, né? A aminoácido atual é alanina, cisteína, aspartato, glutamato, fenilalanina. Todas essas informações são exibidas desta forma, ok? Bom, então esse foi o nosso código em PHP, esse foi o comando for each, né? Você pode utilizar o for each para navegar por várias coisas, né? Eu tenho algumas cláusulas também que eu não cheguei a citar. Eu tenho a cláusula break e continue, né? Que o continue ele salta um determinado ponto e o break ele interrompe a execução. E aí olha só o que eu vou fazer, ó. Eu quero, por exemplo, parar minha execução quando eu falar do aspartato. Aí o que eu faço? Ó? Aqui no final, if... Aí eu posso colocar aminoácido é igual a aspartato. O que eu vou fazer? Vou dar um break. Vou parar a execução imediatamente do for each. E olha o que acontece. Ele pausa a execução do for each. Digamos que eu queira verificar se ele é aspartato, mas em vez de eu pausar a execução, eu quero simplesmente saltar o aspartato. Eu vou colocar aqui continue. Ok? Mas eu tenho que imprimir aqui depois de eu fazer esse salto, né? E olha só o que acontece, ele vai verificar se o aspartato está aqui e vai saltar a execução do bloco depois, caso o aminoácido seja aspartato. E ele vai exibir todo mundo menos o aspartato. Então, dessa forma que eu utilizo as cláusulas break e continue. Bom, pessoal, por fim aqui, só essa frase básica, né? Qual o melhor laço de repetição? Não tem, né? Cada problema vai requisitar um determinado laço, né? Então, você vai utilizar esses laços de acordo com a sua necessidade. Bom, esses foram, então, os laços de repetição. A gente chama de iteradores também, chama isso de iteradores, laços de repetição, comandos repetitivos, né? Ou loops, ok? Então, tem vários nomes para a mesma definição. Mas eles são bem simples de utilizar, né? PHP é uma linguagem bem simples e eu acho que só com esse conhecimento básico a gente já pode partir para coisas mais avançadas, né? Como, por exemplo, como que nós podemos criar sites, né? E utilizar esses comandos para formatar as nossas aplicações, né? Bom, então essa foi a nossa aula. Nas próximas aulas continuaremos a estudar um pouco mais sobre o PHP. Bons estudos e até mais!